O US Open não acabou para o Brasil, muito pelo contrário. Se você ficou triste com a queda do João Fonseca logo na segunda rodada do Grande Slam americano, temos outros brasileiros fazendo bonito e uma outra brasileira voltando ao seu melhor nível de tênis. No vídeo de hoje do Auge das Quadras a gente vai falar sobre o desempenho da Bia Haddad, que está fazendo uma grandiosa campanha no US Open, quase que repetindo o ano passado, e também vamos falar de uma promessa do tênis brasileiro. Se você ficar triste por só ter o João para torcer hoje em dia nas chaves principais de torneios ATP, muito em breve esse cenário deve mudar, porque tem uma revelação aí, um moleque que tá jogando demais e fez bonito hoje na estreia no US Open Juvenil. Então vamos lá, vamos direto para a tela do meu computador para falarmos sobre Bia Haddad primeiro. Bia Haddad, que joga hoje pelas oitavas de final contra a Anisimova, americana, número 9 do mundo, detentora já de 3 títulos ATP. É um confronto bem duro para Bia, que já enfrentou essa americana com sobrenome russo aí por 3 vezes, e no retrospecto geral está 2-1 para a norte-americana. Mas tem um detalhe: o último jogo em que elas jogaram foi no ano passado com vitória da Bia. Então a Bia conseguiu vencer a americana Anisimova. Eu vou até pegar aqui aonde que foi o jogo delas, né? Foi 2-0 para a Bia em Adelaide, piso duro, WTA de Adelaide, em janeiro de 2023, já faz um tempinho, aí é verdade, né? Já estamos aí com 2 anos e meio desse jogo, mas os jogos anteriores foi mais antigo ainda. Teve em 2022 a vitória em Doha, também piso duro da Anisimova, e a outra vitória da americana foi em 2019, num Bogotá WTA no Saibro, também 2-1. Então o último confronto a Bia ganhou, a Bia que vem jogando muito tênis, né? O último jogo dela foi... Muita gente ficou até muito feliz com o nível que ela jogou, né? Porque a Bia, ela vinha oscilando muito. Mesmo quando ela parecia retomar o seu melhor tênis, nos jogos que ela vinha jogando bem, ela estava oscilando, muito irregular nos jogos. Então ela tinha aqueles altos e baixos absurdos, jogando um baita tênis, quebrando, confirmando, de repente cai. E ela mesma disse na entrevista após o primeiro jogo, onde ela teve essa queda, né? E ela mesma disse que que ela tá uma guerra, às vezes uma guerra mental contra ela mesma para tentar sair desses momentos, desses buracos. E não foi o que aconteceu no último jogo, né? Se a gente pegar a campanha da Bia, ela teve esse primeiro jogo contra a Kartal, onde aconteceu exatamente isso que eu falei, né? Ela venceu muito bem o primeiro set, desligou completamente no segundo set, tomando 6-1, e no terceiro set ela até aparentou ter problemas físicos, né? Muita gente que tava vendo o jogo falou: ixi, a Bia machucou, só que a Kartal também tava mal fisicamente. E aí no final do jogo a Bia falou: não, eu não tive nada, né? Então muito provavelmente no tênis acontece isso, o emocional afeta o físico. Foi o que aconteceu com ela, e ela conseguiu passar por essa situação difícil e conquistou uma grande vitória. Já na segunda rodada, ela enfrenta uma Golubic, e aí sim, jogando um nível de tênis altíssimo. No primeiro set, novamente 6-1, e aí ela conseguiu fechar o segundo set em 6-4. E a Bia é uma tenista que já foi número 10 do mundo, então a Bia é uma top 10, né? Uma ex-top 10. Não é uma tenista qualquer, ela tem um nível muito alto e ela tá tentando retomar aos poucos esse nível, e parece que nessas condições ela está retomando esse nível. A Bia, que tem título na grama, que tem título na dura, que surgiu, né, obviamente, como todo brasileiro no saibro, mas ela é uma tenista que sabe jogar em todos os pisos, e essa condição é uma condição que, nessa adaptação dela, né, ao jogo um pouco mais agressivo de vez em quando e menos agressivo, ela adaptou muito bem a essa condição, né? Então ela conquistou essa vitória contra a Golubic, e aí ela fez a grande exibição dela até agora no campeonato contra a Sakkari, a grega, 6-1, 6-2. Ela não tomou conhecimento e ela foi em alto nível o jogo inteiro. Então a Bia, que defende quartas de final no US Open, vai jogar hoje contra a Anisimova, como a gente falou aqui no primeiro cardzinho, por volta de 23 horas. Então vai ser na sessão noturna o último jogo da quadra que ela vai jogar. Então vamos torcer muito para a Bia conquistar essa vitória. E olha só o caminho dela, como tá interessante, né? Caso ela passe pela americana, ela estaria ali numas quartas de final contra a Iga Swiatek ou a Alexandrova, ou a número 2 ou a número 12 do mundo, né? Então seria muito interessante ver esse confronto aí da Bia contra a Iga. Na semifinal, uma Gauff ou Muchova, e na final, Sabalenka ou Pegula. Vamos torcer, o Brasil está vivo, está firme e forte,
e a Bia está nos representando muito bem. Tomara que ela conquiste hoje uma grande vitória para arrumar para as quartas de final. E falando em fazer bonito, o Luiz Guto Miguel, que acabou de ser campeão de um J300, que é um nível, acho que é o segundo, é o terceiro mais alto nível em júnior, né? A gente tem um Grand Slam, depois tem o J500 e o J300, e o Gutão foi campeão, acabou de ser campeão do J300 de Repentigny, segundo título J300 do Gutão em 2025, que é um torneio, um nível de tênis alto, né? São só os melhores que jogam e fazendo uma campanha histórica também, amassando todo mundo. Na final foi um passeio. O Gutão, que está jogando muito tênis, que melhorou o tênis dele, ele já tem 4 títulos, né, em juvenil, mas ele vem evoluindo, ele vem crescendo, ele tá maior. Pra quem viu o jogo hoje, viu que ele teve a famosa espichada, né, tá maior. E o Gutão tem uma coisa bem interessante, que eu queria fazer uma menção aqui, é um perfil no X que fala sobre uma mudança no jogo do Gutão. Eu quero dar todos os créditos pro meu amigo Guto da página Fonsecaísme no X, né, antigo Twitter. Se você não segue esse cara, siga o Fonsecaísme. Olha, acho que na minha opinião é o cara que mais entende da técnica do tênis, né? Então mandar um abraço pro Guto aí. E ele falou uma coisa, que Guto, né, nome de craque. Ele falou uma coisa que pouquíssimas pessoas devem ter percebido. O Gutão, ele vinha tendo um problema, né? E muita gente, quando fala do potencial do Gutão, muito se fala sobre o saque dele, né? Que o nível técnico dele no tênis é muito alto, mas o saque é um pouco abaixo, considerando o nível técnico dele. Então o saque dele não vinha performando muito bem. E ele fez uma alteração no saque. O Guto fala aí que ele foi agora pro saque pinpoint. Que existem 2 tipos de saque, né? O pinpoint, onde você fica nessa posição aqui, basicamente o pé, né, encontra o pé de trás, ele junta, né, no pé que tá ali na base para sacar, e o saque plataforma, que é esse outro formato aqui de saque. Normalmente são esses 2 tipos que tem de saque, e o Gutão sacava no formato plataforma, e ele não vinha desempenhando muito bem, né, até que ele fez essa mudança para esse último J300, né, e quando, óbvio, qualquer mudança que você faz, isso gera inconstância, né, irregularidade no seu jogo, e o Gutão mesmo assim já conquistou um título, e hoje ele conquistou uma grande vitória. Então ele fala, o Guto, quem quiser mais detalhes, é bem legal olhar aqui as publicações dele sobre essa questão, e ele fala, né, que agora com esse saque, o Gutão tende a até melhorar, mas que no começo vai ser um pouco mais inconstante, que no alto nível o saque plataforma tende a ser um pouco melhor, mas no nível... mas não muda tanto, assim, tem gente que saca o pinpoint também vai muito bem, então olhem lá a página do Gutão, porque do Guto, porque ele fala dessa mudança de saque do Gutão e fala na hora certa, porque o Gutão conquista essa grande vitória. Hoje ele ganhou de ninguém mais e ninguém menos que o atual campeão do Roland Garros Júnior, que acabou de ser, que é o McDonald, o alemão, que já tem aí seus 17 anos, já tá jogando profissional e tem nada mais, nada menos do que 8 títulos nível ITF. Esse ano, por exemplo, ele ganhou o J200 de Valência, o J200 de Benicarlo e o Roland Garros Júnior. E o Gutão foi lá e amassou o McDonald. Numa grande vitória do Gutão, que enfrenta na próxima rodada um americano, Simon Caldwell, que é o número 94. Lembrando que esse alemão aí que o Gutão ganhou é o número 9 do mundo, Júnior. O Gutão tá ali na posição, acho que tá 31 aí, mas a posição do Gutão é 20, se eu não me engano é 20 por ali. E aí o Gutão vai enfrentar o Simon Caldwell, que é o número 94, que tem 3 títulos, né, somente na categoria júnior, mas já tem 18 anos, então já tá ali fazendo a sua transição profissional, então é sempre um jogo duro de pegar um americano em casa. Mas o Gutão jogando um tênis de alto nível, vale a pena. Se você ainda não assistiu o jogo dele, já se prepara aí, assiste esse jogo, que o moleque é bom demais, e com certeza, eu tenho certeza que em breve ele vai estar aí disputando torneios nível ATP. Pessoal, se inscrevam no canal, eu vou deixar aqui nosso pedido de inscrição aqui. Estamos aí buscando 6.000 inscritos no canal, então se você gosta do nosso tipo de conteúdo, agora a gente vai produzir bastante conteúdo sobre jovens do tênis, sobre, né, quando o João não tá jogando, a gente produz conteúdo diferente. Então se você gosta do nosso trabalho, eu peço a sua inscrição e deixa o like e o hype, porque agora é possível hypar os nossos vídeos. Quando você hypa o vídeo, você ajuda o YouTube a mostrar mais o nosso conteúdo para pessoas que gostam do tênis, certo? Uma boa semana para todo mundo, um grande abraço, boa sorte para a Bia, nos vemos no próximo vídeo e até mais.